Existe um momento do dia em que o mundo ainda não decidiu o que vai ser. Quando as ruas não carregam barulho, quando os rostos não estão tensos, quando o tempo ainda não corre, ele apenas existe. É um intervalo raro, ignorado pela maioria, mas reverenciado pelos que descobriram seu verdadeiro valor. Não é apenas o início do dia, é o início de tudo. Não se trata de acordar cedo por obrigação ou por vaidade produtiva. Trata-se de se levantar com intenção, de escolher o desconforto do crescimento antes que o mundo tente te prender ao conforto da distração. É nesse espaço invisível da manhã que você declara, em silêncio, quem está se tornando. E a vida, como sempre, responde à sua frequência. Quando decidi assumir um pacto comigo mesmo por 40 dias seguidos, comecei a enxergar uma verdade que antes parecia abstrata. A autodisciplina matinal não é um ritual mecânico, é uma reconstrução de identidade, um redesenho da alma. A cada manhã, quando venci a voz que dizia só mais 5 minutos, percebi que não estava apenas ganhando tempo, estava ganhando controle sobre mim, sobre meus padrões, sobre meus destinos. Se essas palavras já começaram a mexer com algo dentro de você, aproveite este momento. Este espaço é sagrado, reservado aos que decidem, com firmeza, que não irão mais negociar com a própria mediocridade. Então siga, continue com a mente aberta. O que está por vir pode transformar sua forma de agir, pensar e sentir. Nos primeiros dias, talvez você sinta apenas cansaço, seu corpo vai reclamar, sua mente vai negociar. As justificativas parecerão plausíveis, até coerentes, mas insista, porque existe uma força que só desperta após o 5º, o 8º, o 14º dia. Uma força que não se compra, não se ensina, não se empresta. Ela nasce da constância, da entrega, de repetir o certo, mesmo quando não há plateia. Napoleon Hill observou em sua longa investigação sobre o sucesso humano que a primeira conquista de qualquer homem extraordinário não foi a riqueza, nem o reconhecimento. Foi o domínio sobre si mesmo. E esse domínio se manifesta primeiro pela manhã. Ele dizia que os líderes mais respeitados do seu tempo começavam o dia assumindo o controle interno antes de enfrentarem qualquer desafio externo. Eles não deixavam o dia começar por conta própria. Eles comandavam. Estabeleciam metas, alimentavam sua mente com ideias elevadas, organizavam pensamentos e apenas depois se permitiam lidar com o mundo. Porque sabiam que sem ordem interior, qualquer estratégia exterior desmoronaria. Durante esses 40 dias, você não vai apenas acordar mais cedo, você vai reprogramar sua consciência, vai perceber que existe um espaço entre o primeiro pensamento do dia e a primeira ação, e é nesse espaço que a mágica acontece. É ali que você escolhe. Vai ser guiado pelo antigo padrão ou pela sua nova visão? Você não precisa fazer nada espetacular. Não precisa de mantras complexos, nem de metas grandiosas logo de manhã. Precisa apenas de uma decisão. Uma decisão invisível, mas definitiva. Hoje eu comando. E repita isso por 40 dias, todos os dias. Acorde com esse comando em mente, antes de abrir mensagens, antes de olhar a hora, antes de abrir qualquer distração. Abra sua presença. Nos primeiros minutos do dia, sua mente ainda está maleável, como argila. É ali que você imprime as ordens que seu subconsciente vai obedecer por horas a fio. Se você planta pressa, colhe ansiedade. Se planta direção, colhe propósito. A escolha é sua e ninguém pode tirá-la de você. Lembre-se de que Hill não falava em fórmulas mágicas. Ele falava em decisões sólidas, em compromissos firmados na base do caráter. E isso não acontece quando o sol já está alto, quando o trânsito já começou, quando os outros já invadiram o seu tempo. Acontece no momento em que ainda é você com você. E se você desperdiça esse momento, entrega a chave da sua mente a qualquer um que bater a porta. E não se engane,
Esse pequeno espaço da manhã é o que separa os que comandam os próprios dias dos que apenas sobrevivem a eles. É ali que você planta, não as tarefas do dia, mas as sementes do seu destino. Acordar com intenção é mais do que disciplina, é identidade. Durante esses 40 dias, comprometa-se com uma ação inegociável. Levantar-se no horário combinado. Não importa se dormiu mal, não importa se chove, não importa se ninguém vai saber. Você saberá. E isso basta. Porque a grandeza não exige plateia. Ela exige comprometimento. Você pode definir seu próprio ritual. Pode escrever seus objetivos, pode meditar, pode treinar o corpo ou alimentar a mente com palavras fortes. Mas antes de tudo isso, precisa honrar o primeiro passo: levantar. O simples gesto de se levantar, quando decidiu se levantar, é uma das maiores provas de poder pessoal que existem. Hill dizia que a autodisciplina começa onde termina o conforto. E é exatamente isso que vamos viver nos próximos dias. O fim do conforto ilusório e o nascimento de uma identidade nova. Uma identidade firme, que não espera estar com vontade para agir. Que age porque decidiu. O mundo vai tentar te puxar de volta. O velho eu vai tentar te convencer de que tanto esforço não vale a pena. Mas você não está mais buscando conforto. Está buscando transformação. E transformação exige fogo, exige fricção, exige repetição. Então, marque o dia de hoje como o primeiro. O primeiro de uma série que vai te conduzir não apenas a uma nova rotina, mas a uma nova forma de viver. Você não será mais aquele que apenas deseja, será aquele que faz, que se levanta, que lidera. E essa liderança começa quando ainda está escuro lá fora. Quando os outros ainda estão dormindo, quando ninguém vê, mas você sabe, porque você escolheu ser diferente, escolheu ser forte, escolheu ser responsável por si mesmo. Nos primeiros dias, o que mais dói não é o corpo, é o apego à antiga versão. A versão que negocia consigo mesma, que procura desculpas elegantes para justificar a própria estagnação. É nesse ponto que muitos desistem. Porque esperavam sentir energia e encontraram resistência. Esperavam se sentir inspirados, mas encontraram ruído mental. E é aqui que você começa a entender que a transformação não depende de sentimento, depende de decisão. Acordar antes do mundo não é sobre vencer o relógio, é sobre vencer a si mesmo. Quando você se levanta enquanto todos ainda dormem, algo muda na sua percepção. Você começa o dia com vantagem, não porque fez mais do que os outros, mas porque fez algo por si. Porque enquanto o mundo ainda está em pausa, você já está se movendo. Enquanto as vozes externas ainda não surgiram, a sua voz interior já ecoou com força. Eu estou aqui, eu decido, eu comando. Essa simples escolha tem um poder invisível. Ela comunica à sua mente que você é confiável, que você cumpre o que promete. E essa confiança, quando reforçada dia após dia, é o que constrói o verdadeiro respeito próprio. Não aquele que precisa de elogio, mas o que nasce do gesto silencioso de manter sua palavra consigo mesmo. Hill observava esse padrão em todos os grandes realizadores. Eles não acordavam cedo apenas por hábito. Acordavam porque haviam decidido ser diferentes, porque entendiam que a qualidade do seu dia era definida antes mesmo do mundo oferecer suas distrações. E essa consciência os tornava imbatíveis. É comum ouvir que não sou uma pessoa matinal, como se isso fosse uma identidade fixa. Mas essa crença é apenas uma armadilha do velho eu. Todos podem se tornar pessoas matinais. Não por genética, mas por decisão. A mente se adapta ao que você repete com intensidade. Se você disser todos os dias que está exausto, seu corpo obedecerá. Mas se disser todos os dias que está em construção, sua mente se alinha, seu corpo segue e a energia ressurge. Durante esse processo, você vai perceber um fenômeno curioso. Quanto mais cedo acorda, mais presença desenvolve.
Você começa a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. O som dos próprios passos, a leveza da respiração, a clareza de um pensamento bem formado e, principalmente, a liberdade de não precisar reagir a ninguém, de por um momento ser o único responsável por tudo que está acontecendo. Essa autonomia é rara. Poucos a experimentam porque poucos se dão a chance. Acordam com a mente já sequestrada por obrigações, mensagens, ruídos e expectativas alheias. Vivem apagando incêndios. Vivem respondendo. E ao fim do dia sentem que nada foi construído. Mas você não. Você está escrevendo outra história. Você está treinando seu ser para a liderança, não de pessoas, mas de si mesmo. O horário em que você acorda é um espelho da sua prioridade interna. Não é sobre impressionar ninguém, é sobre se provar para si, é sobre honrar aquilo que decidiu construir. Se você deseja uma vida extraordinária, precisa começar o dia de maneira extraordinária. E o extraordinário, ao contrário do que muitos pensam, não começa com atos grandiosos. Começa com pequenas vitórias matinais, acumuladas com consistência. Você pode escolher seu próprio ritual matinal, mas o princípio é sempre o mesmo. Começar com consciência, com presença, com intenção. Pode escrever 3 metas para o dia. Pode declarar verbalmente quem está se tornando. Pode visualizar com clareza a pessoa que deseja ser. Pode treinar o corpo por 15 minutos. Pode ler uma página de um livro que eleva sua mente. O que importa é que cada ação reflita sua decisão de crescer. Quando você começa o dia em construção, todo o resto se reorganiza ao redor disso. Suas decisões ficam mais alinhadas, seus pensamentos mais claros, suas emoções mais estáveis, porque você não está mais apenas vivendo, está esculpindo sua existência. Hill costumava dizer que o desejo ardente, quando aliado à autodisciplina, se transforma em fé inabalável. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você se levanta antes do mundo. Seu desejo, ainda tímido nos primeiros dias, começa a ganhar forma, estrutura, músculo. E essa musculatura interna é o que o mundo sente, mesmo sem entender. A cada manhã, ao vencer o cansaço, a dúvida e a negociação interna, você está votando pela sua nova identidade. Está dizendo a si mesmo, com ações, que o velho eu já não tem mais autoridade, que o novo eu está no comando. E essa repetição vale mais do que qualquer motivação passageira, porque no fim, não é sobre o que você sente, é sobre o que você sustenta. Sim, haverá dias difíceis. Haverá dias em que o mundo parecerá mais forte do que sua vontade. Mas nesses dias, olhe para trás e veja quantas manhãs você já venceu, quantos minutos a mais de vida consciente você já acumulou. Quantas vezes você disse sim para a sua evolução, enquanto tudo ao redor dizia, deixa para amanhã. E lembre-se, não existe caminho rápido para a transformação. Existe decisão, existe repetição, existe enfrentamento. Os frutos virão, mas não antes do tempo. A sua tarefa é plantar todos os dias e confiar que quando menos esperar, aquilo que você regou com esforço se tornará visível. Primeiro nos seus olhos, depois nos olhos do mundo. Você não está apenas criando uma rotina, está criando uma fundação. E essa fundação, erguida com disciplina matinal, com pequenas vitórias repetidas por 40 dias, será inabalável, porque não foi construída com pressa, foi construída com presença, com intenção, com verdade. Ao longo desses dias, algo profundo começa a mudar, e não é o mundo à sua volta, é o modo como você se vê. Quando você se levanta por si mesmo, antes de qualquer exigência externa, começa a perceber que a sua vida sempre esteve em suas mãos. Era você quem precisava dizer o primeiro sim. Era você quem precisava interromper o ciclo. Era você quem, silenciosamente, esperava por si mesmo. A autodisciplina matinal é a prática mais concreta de autorrespeito.
É você dizendo com ações que sua vida importa, que seus sonhos são prioridade, que você tem um propósito a cumprir. E isso não exige explicações nem testemunhas. O mundo pode continuar dormindo, mas você já está desperto, não apenas no corpo, mas na missão. Napoleon Hill ensinava que todo hábito molda em silêncio a estrutura do caráter, e que o que fazemos quando ninguém está olhando é o que verdadeiramente define quem somos. Nos primeiros minutos do dia, você tem a oportunidade única de escolher qual versão sua vai comandar as próximas 24 horas, a reativa ou a criadora, a distraída ou a focada, a adormecida ou a desperta. É ali, nesse intervalo entre a inércia e a ação, que você define sua identidade. Se levanta mesmo sem motivação, você declara: eu sou disciplina. Se escreve seus objetivos, mesmo com sono, você afirma: eu sou direção. Se treina o corpo, mesmo que brevemente, você manifesta: eu sou energia. E essa repetição constrói algo invisível aos olhos, mas inquebrável no espírito. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer o essencial com presença. A disciplina matinal não precisa ser uma maratona, precisa ser um ritual de afirmação. Um momento onde você se encontra com aquilo que acredita, onde você se reconecta com a imagem mais elevada de si mesmo. E pouco a pouco, dia após dia, começa a se comportar como essa imagem. Até que um dia você se dá conta de que se tornou ela. Sim, haverá tentação para voltar aos velhos padrões. O travesseiro parecerá mais macio, o só hoje parecerá inofensivo. Mas entenda, cada concessão é uma declaração de identidade. E se você deseja se tornar alguém inabalável, precisa parar de treinar a mente a aceitar desculpas. Cada vez que você cede, reforça a ideia de que seus desejos momentâneos valem mais do que sua visão de longo prazo. Mas quando você persiste, mesmo com resistência, reforça a imagem de alguém que cumpre o que promete. E essa imagem é o solo da autoconfiança verdadeira. Hill observou que o sucesso não é um ponto de chegada. É uma vibração constante, uma escolha renovada diariamente. E essa escolha se torna mais fácil quando já está embutida na sua rotina, quando já se tornou parte da sua narrativa pessoal, quando você diz: eu sou do tipo que acorda cedo, que constrói, que assume o dia antes que o dia o assuma. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser constante. Se um dia falhar, levante-se no seguinte com ainda mais decisão. Não permita que um tropeço anule a caminhada. O fracasso verdadeiro não está na falha, está na desistência. E você já decidiu que não vai mais desistir de si. Você pode transformar esse momento em um laboratório sagrado, um espaço de experimentação consigo mesmo. Acorde e teste. Teste pensamentos elevados. Teste atitudes novas. Teste decisões que desafiem seus velhos limites. Descubra como seu corpo reage ao movimento matinal. Descubra o que sua mente diz quando está presente. Descubra o que o seu espírito deseja construir. Não espere que o mundo mude para então mudar. Mude agora. Porque o que você faz nas primeiras horas do dia tem um efeito cascata sobre o restante das suas decisões. É como colocar a primeira peça do dominó. Se ela cair com força, todas as outras seguem. Se ela hesita, a sequência se quebra. A forma como você inicia o dia define o seu padrão. E o seu padrão se torna o seu destino. Acordar antes do mundo, com disciplina e intenção, é como programar o GPS interno da sua vida. Você não apenas escolhe o rumo, você começa a trilhar o caminho com os primeiros passos, ainda na penumbra da manhã. É nesse espaço que surgem os grandes planejamentos. É nesse momento que você visualiza, com detalhes, a vida que deseja construir. Hill dizia que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar.
Mas essa crença precisa ser alimentada com imagens internas claras, repetidas e sentidas. E o melhor momento para isso é quando o ruído ainda não tomou conta do mundo. Quando a tela mental ainda está limpa. Quando você ainda tem controle total sobre o que entra. Então aproveite esses minutos preciosos para semear imagens fortes, ideias elevadas, sensações de vitória. Imagine a pessoa que você está se tornando. Sinta a energia de um dia bem vivido. Antecipe os desafios com postura firme. Veja-se agindo com clareza, com coragem, com poder. A mente não distingue o real do imaginado quando a emoção está envolvida. E quando você sente, você grava. E o que se grava se manifesta. Não importa se você tem 15 minutos ou 1 hora. O que importa é o que você faz com eles. Você pode usá-los para repetir o caos de sempre, ou para plantar a realidade que deseja colher. A escolha é sua. E depois de 40 dias, essa escolha se tornará tão natural quanto respirar, porque a mente ama o familiar. E quando você a treina todos os dias para amar o despertar, para amar o compromisso, para amar o novo eu, ela te obedece, sem resistência, sem boicote, sem sabotagem. Esses primeiros momentos do dia são o seu templo, e como todo templo, eles exigem respeito, presença, reverência. Não ao relógio, mas à vida que você está construindo. Não ao sacrifício, mas ao propósito. Não à rotina, mas à identidade que você está esculpindo com suas mãos, sua mente e sua vontade. A maioria das pessoas não falha por falta de talento, mas por falta de persistência. Não é a ausência de capacidade que paralisa, é a ausência de continuidade. Elas até começam, até se empolgam, até sentem vontade de mudar por 2, 3 dias, mas quando o entusiasmo se desfaz e o cansaço aparece, voltam para onde estavam. E é justamente aqui que nasce a diferença entre quem transforma e quem apenas deseja. A resistência é inevitável. Vai haver dias em que você vai acordar com o corpo pesado, com a mente turbulenta, com a vontade de permanecer deitado. Esses dias são os mais importantes, porque é neles que você treina a fibra da sua decisão. É neles que você prova para si mesmo que não está à mercê das emoções, está no comando. A autodisciplina não floresce nos dias fáceis. Ela é lapidada na fricção. Ela cresce quando você se levanta sem aplausos, quando cumpre sua rotina mesmo sem ânimo, quando escolhe sua prática em vez do seu conforto. Hill ensinava que o preço da disciplina é sempre menor que o preço do arrependimento. Mas você só entende isso quando vê o que ganha ao permanecer firme. A repetição é o verdadeiro berço da identidade. Não é um grande feito isolado que muda sua vida. É a prática constante de pequenas ações corretas. Você não se torna disciplinado porque acordou cedo uma vez. Você se torna disciplinado porque acordou cedo 40 vezes, mesmo quando tudo em você gritava o contrário. E essa consistência cria algo que ninguém pode te tirar: confiança inquebrável. Confiança não nasce de elogios, nasce de evidência. E cada manhã vencida é uma prova silenciosa de que você está construindo algo sólido. Seu caráter, sua mentalidade, sua energia, sua nova versão. A versão que não foge, que não adia, que não espera. A versão que constrói. Durante esse processo, comece a perceber o quanto você muda por dentro. Sua voz interna, antes cheia de desculpas, começa a ficar mais firme. Aquela ansiedade que te acompanhava pela manhã começa a diminuir. As decisões que te paralisavam começam a parecer simples. Porque você está treinando sua mente para agir e não para resistir. Você vai perceber que nem sempre precisa estar motivado. Precisa estar comprometido. A motivação é instável. O compromisso é fixo. Quem depende de motivação falha nos dias escuros.
Quem depende de decisão segue, mesmo quando a luz ainda não apareceu. E esse é o seu diferencial. Você decidiu. E repete, e repete, e repete. Até que não seja mais um esforço, seja a sua identidade. E quando essa identidade se estabelece, tudo muda. Porque você deixa de ser alguém que precisa se convencer todos os dias. Passa a ser alguém que simplesmente age, que se move, que executa. E isso não é mais esforço. É parte de quem você é. Hill dizia que a fé inabalável nasce da repetição disciplinada de pensamentos e ações alinhadas. Isso significa que você não precisa mais de garantias externas para acreditar em si. Você cria sua própria fé, tijolo por tijolo, a cada ação repetida. E quando isso acontece, o mundo sente. As oportunidades vêm, as pessoas se alinham, as portas se abrem, não porque você pediu, mas porque você se tornou. Mas atenção, a repetição só funciona quando é feita com intenção. Fazer por fazer não transforma. Fazer com consciência, com presença, com propósito, isso sim reconstrói. Por isso, cada manhã deve ser encarada como um campo de treino. Não de tarefas, mas de caráter. Não de produtividade, mas de profundidade. Escolha uma prática que, repetida por 40 dias, tenha o poder de redesenhar sua identidade. Pode ser escrever suas metas com clareza, pode ser repetir afirmações de poder, pode ser treinar seu corpo por 15 minutos que sejam, pode ser respirar profundamente e visualizar a vida que está criando. Não importa qual prática você escolhe. O que importa é que ela esteja alinhada com quem você quer ser e seja rigoroso com isso. Não aceite o depois eu faço. Não aceite o hoje estou cansado. Não aceite o amanhã compenso. Porque toda vez que você abre exceção, você treina sua mente a acreditar que seu compromisso é frágil. Mas toda vez que você cumpre, mesmo com resistência, você esculpe o aço da sua identidade. A maioria não aguenta a repetição porque ainda está apaixonada pela excitação da novidade. Mas os construtores, os realizadores, os gigantes, esses aprenderam a amar o processo, aprenderam a encontrar prazer na repetição silenciosa, aprenderam a ver beleza no esforço contínuo, porque sabiam que é ali, nesse esforço que ninguém vê, que nascem as maiores conquistas. Você está nesse caminho agora. Está aprendendo a encontrar força onde antes via fraqueza. Está descobrindo que a mente, quando treinada, obedece. E que o corpo, quando conduzido com firmeza, responde. Está, pouco a pouco, deixando de ser alguém que luta contra a própria vontade para ser alguém que lidera a própria energia. Você vai perceber que a cada dia, mesmo sem perceber, está ficando mais claro, mais centrado, mais forte, não por causa de um milagre, mas por causa de 40 decisões silenciosas, 40 manhãs vencidas, 40 provas de que você é maior que o antigo eu. E se em algum momento você sentir vontade de parar, lembre-se, isso é apenas um teste. Um convite para provar que você não é mais aquele que começa e desiste. Você é aquele que começa e termina, que decide e cumpre, que promete e entrega. Você está em transformação e toda transformação exige persistência. Insista, continue, repita, porque o que está nascendo em você é mais valioso do que qualquer comodidade. É a sua nova identidade. Aquela que vai carregar você por muito além desses 40 dias. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você se recusou a voltar para a estagnação. Algo mais forte do que a preguiça, mais firme do que as dúvidas, mais real do que os velhos hábitos. Você persistiu. Você construiu. Você enfrentou a si mesmo durante 40 dias. E agora, talvez sem perceber, está habitando uma nova versão. Mas o que realmente mudou? Talvez os resultados ainda não tenham aparecido aos olhos do mundo.
Talvez ninguém tenha te elogiado, te reconhecido ou te aplaudido, mas escute, isso não importa, porque a verdadeira transformação não começa do lado de fora, ela começa dentro, e você sente isso. Você sabe, há algo em sua postura que mudou, algo na sua energia que se firmou, uma nova base que agora sustenta tudo que você fará daqui em diante. Você não é mais a mesma pessoa. Não porque o mundo te disse isso, mas porque você se provou isso. Durante 40 dias, você liderou sua mente. E essa liderança silenciosa é o que separa os homens comuns dos que constroem impérios. Você está agora entre esses últimos. Mesmo que o mundo ainda não saiba, você sabe. E isso basta. O que você fez foi mais do que vencer o despertador. Foi mais do que completar uma rotina. Você reescreveu seu próprio roteiro e, talvez sem notar, começou a pensar diferente, começou a decidir com mais clareza, começou a responder com mais maturidade, começou a agir sem esperar o momento perfeito. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro poder surge quando a mente está alinhada com um propósito elevado, sustentada por disciplina inquebrantável. E é isso que você criou. Um campo interno onde ideias crescem, decisões se firmam e resultados se tornam inevitáveis. Porque agora você não precisa mais de empolgação para agir. Você age porque é quem você é. Nos próximos dias, você vai perceber como pequenas coisas mudaram. Como você se posiciona diante de um problema, como você conversa com os outros, como você encara o desconforto. A disciplina matinal não fica restrita às primeiras horas do dia. Ela infiltra todas as áreas da sua vida, do modo como você se alimenta ao modo como você sonha. Você agora pertence à minoria que se levanta quando ninguém está olhando, que trabalha nos bastidores, que constrói sem holofotes e que, por isso mesmo, cria raízes tão profundas que nenhuma tempestade é capaz de arrancar. Continue nesse caminho. Mantenha suas práticas, reforce suas escolhas, aprimore seus rituais, porque essa identidade que você forjou precisa de continuidade. Ela é forte, mas ainda é jovem. Precisa de cuidado, precisa de direção, precisa de constância. E lembre-se, você não está mais sozinho nesse processo. Há uma comunidade invisível de pessoas como você que escolheram crescer em vez de reclamar, que preferem a responsabilidade ao vitimismo, que acordam com intenção, trabalham com propósito e descansam com honra. O mundo lá fora ainda tentará te puxar de volta para o antigo ritmo, ainda celebrará a pressa, a distração, o improviso. Mas você não pertence mais a esse mundo. Você agora é um arquiteto de si mesmo. E sabe que nenhuma grande obra se sustenta sem fundações sólidas. 40 dias foram apenas o começo. Agora você pode ajustar, expandir, intensificar. Pode experimentar novos hábitos, novos horários, novas metas. Mas nunca mais volte para a terra da procrastinação. Nunca mais aceite ser comandado pela versão fraca de si mesmo. Você já sabe o que fazer e já provou o que consegue fazer. Acorde amanhã com o mesmo espírito. Repita o compromisso. Reforce a identidade. Lembre-se do porquê começou. Honre a versão sua que teve coragem de iniciar essa jornada. E construa sobre ela algo ainda maior. Você se tornou alguém confiável aos próprios olhos, e esse é o alicerce de qualquer conquista. Porque quando você acredita em si, quando sua palavra tem valor interno, você se torna imparável. As montanhas deixam de parecer tão altas. Os obstáculos deixam de parecer definitivos. E o futuro deixa de parecer incerto, porque agora você é o autor da próxima página. Você não precisa buscar motivação fora. Tudo que você precisa já foi plantado dentro. Alimente isso todos os dias. Acorde com essa intenção. Viva com essa presença. Durma com essa paz. E se em algum momento, daqui a semanas ou meses, você sentir que está perdendo o rumo, volte para cá. Releia.
Recomece, reinicie seus 40 dias, se for preciso, mas jamais duvide do que você já é capaz, porque agora você sabe, você é disciplina, você é decisão, você é direção. E acima de tudo você é continuidade. Se isso tocou você de alguma forma, lembre-se de manter por perto as vozes que reforçam sua nova identidade. Cerque-se de ideias fortes, de mensagens elevadas, de conteúdos que alimentam sua convicção. O ambiente também disciplina, e a sua missão é continuar crescendo, mesmo quando o mundo não está olhando. Porque agora, mais do que nunca, você está pronto. Pronto para continuar avançando, com firmeza, com propósito, com fé inabalável na própria jornada.